Olá você, eu sou o Carlos Valentim, colocando no ar mais um programa da série Dicas Tributárias. O programa de hoje é bem curtinho. Eu queria dar uma notícia para vocês sobre um novo tributo, que não é tão novo assim, já que ele foi criado pela Constituição Federal em 1988, ou seja, ele já tem quase 36 anos. Ele está lá no artigo 153, inciso 7º da Constituição Federal, que é o imposto sobre grandes fortunas. Mas só que ele nunca foi cobrado, por uma razão muito simples. Ele fala que esse imposto ele deve ser definido, suas características, seu fato gerador, seu contribuinte, suas alíquotas e tudo mais, por lei complementar. Só que essa lei complementar nunca foi aprovada. Já houve cerca de 38 projetos de lei complementar para falar sobre esse assunto, mas nenhuma delas até agora foi aprovada. Algumas foram rejeitadas, outras ainda estão em tramitação, mas não tem nada de efetivo. E agora nós temos uma nova, que é o Projeto de Lei Complementar número 5, 2026, de autoria do deputado federal pelo PT de Santa Catarina, que é o Pedro Uczai. Ele propõe o seguinte: primeiro ele define o que é grande fortuna. Então, na cabeça dele, grande fortuna é tudo aquilo que você tenha de patrimônio líquido, ou seja, todos os seus bens, menos os ônus que você tem sobre esses bens, que sejam iguais ou superiores a 10 milhões de reais. E ele propõe também que as alíquotas sejam progressivas, ou seja, quanto maior for o seu patrimônio, maior vai ser a tributação. Então, ele coloca uma escala entre 10 milhões até 99 milhões, seria 1%. De 100 milhões até 199 milhões, seria 2%. Acima de 200 milhões de reais, seriam 3%. E ele define também quem são os contribuintes. Os contribuintes são as pessoas físicas residentes no Brasil e as pessoas físicas não residentes em relação aos patrimônios que elas tenham aqui no Brasil. Agora, por que isso nunca foi aprovado? Porque tem um dilema nessa história toda. Tem uma equação difícil de se chegar a uma conclusão, que é o seguinte: se o governo federal estabelece uma alíquota muito alta, há o risco de haver uma fuga de capital. Não precisa nem fugir capital. A gente conhece estruturas de regime tributário que pode tranquilamente eliminar o fato gerador dessa obrigação tributária ou mudar o contribuinte, de forma que ele não seja alcançada pelo imposto. E se o governo também colocar uma alíquota muito pequena, que seja uma alíquota aceitável pelas pessoas que são consideradas como donos de grande fortuna, pode não valer a pena. Por quê? Porque todo o imposto, para ele ser arrecadado, ele tem um certo custo. A Receita Federal tem que criar sistemas, ela tem que criar controles, ela tem que fazer como vai arrecadar, ela tem que colocar gente para trabalhar sobre isso, então tem um custo sobre isso. Então, se a alíquota for muito pequena, de repente o custo não vale a pena, vai se arrecadar menos do que se gastar para administrar o imposto. Então, por essa razão, até hoje nunca foi implementado. E esse imposto também é um imposto que tem um viés social muito forte, porque por até lei complementar que já existe, quando ele for criado, a totalidade da arrecadação deve ser destinada a um fundo, então vai ter que ser necessariamente aplicado nesse fundo. E aí também começa uma discussão entre os ministérios, se vai ser o SUS que vai controlar isso, se vai ser a Previdência Social, quem que vai ser o que vai controlar esses valores. Então, todos esses impasses dentro das casas legislativas, o Senado e deputados federais, isso não foi para frente até agora. Bom, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu vou ficar por aqui acompanhando esse projeto, ver qual é os trâmites que ele vai ter e passo informações para vocês assim que estiverem. Valeu? E se você tem alguma curiosidade sobre matéria tributária e gostaria de ficar inteirado sobre esse assunto, me segue por aqui. Os meus dados também aparecem no final desse vídeo e se você quiser trocar uma ideia comigo vai ser um prazer, porque esse é um assunto que eu tenho uma paixão enorme por ele. Valeu? Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau!